Fala, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast. Ele tem estado um pouquinho menos assíduo, a gente está numa correria aqui louca. No começo do ano, gente que pegou Covid, lançamento, graças a Deus. E o mercado teve meio paradão mesmo, né? Nós tivemos novidades aí, mas novidades que deixaram o mercado mais esticado, acabaram não mexendo muito com o preço. Mas eu acho que tem muita novidade no mercado de grãos. Inclusive, a gente estava... Eu odeio quando a gente fica comentando as novidades aqui antes de gravar. Então, eu acho que tem algumas coisas para a gente trazer. Para começar, eu queria destacar a queda dos abates projetada agora para janeiro. Aí acho que o Iago pode trazer os números. Então, a gente tem uma queda projetada de 10% a 12% para os abates em janeiro, ou seja, em relação a dezembro, tá? Ou seja, muito pouca oferta. Essa pouca oferta ela veio em linha com o que a gente esperava, né? Ou seja, lá em outubro foi aquele pandemônio. No ano passado e agora nós continuamos ainda tendo, né, muitos problemas climáticos, estão prejudicando a produção de pastagens em regiões produtoras importantes, inclusive prejudicando a safra de soja, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode linkar depois. E as exportações estão indo muito bem, né? Entrou o começo de fevereiro, entra retorno às aulas, recebimento dos salários. Nós não temos mais aquelas continhas chatas para pagar, IPTU, IPVA, matrícula dos filhos, muitas vezes tem reajustes, né, contratuais para a gente arcar. Então, fevereiro entra um pouquinho mais fluido na questão do consumo e veio muito bem direcionado aí também com as exportações, então a gente não pode reclamar. E pouca oferta. E aí o mercado ficou essa lenga-lenga, né? Ficou esticado, praticamente não caiu até agora e ainda oferece algumas boas oportunidades. Iago, traz os números aí para gente. Bom dia. Bem, vamos lá. Bom dia Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora que você escuta isso aqui. Exatamente. Bem, Lígia, acho que o que mais interessante, assim, a gente teve um fechamento aí dos números no último trimestre de 2021 pelo IBGE, né, confirmando já o que a gente já estimava aqui na Grifato, o pior ano aí dos últimos 14 em quesito abate de animal. Então, a gente tem abateu pelo menos no ano passado um volume muito pequeno. Os números iniciais lá do primeiro trimestre do ano passado já me assustavam, justamente porque eram os piores, assim, desde 2003, 2004. A gente deu uma melhoradinha durante o ano, mas ainda assim os números eram bem baixos. Um ponto que eu acho que é muito positivo e demonstra que a pecuária sim está avançando cada vez mais é que a produção não caiu na mesma proporção. Então, além de estar produzindo numa área menor, o pecuarista está produzindo cada vez mais peso por animal. Então, eu até falo que é um avanço de 3 pontas, que ele produz mais em menos área, produz mais por animal e ainda consegue aumentar a velocidade com que ele abate esse animal. Então, você tem um avanço de produtividade que eu acho que é em 3 pontas, que é muito interessante, que mostra que a pecuária está, sim, avançando. E aí os motivos são N, né? Mas, de fato, a gente teve uma produção, se eu não me engano, acho que foi a menor dos últimos 5 anos, mas o abate foi o menor dos últimos 14. Então, a produção conseguiu avançar por conta do peso maior dos animais. Ponto. Um momento atual de mercado, eu acho que a gente... Eu acho que a estiagem vem em linha com isso também, né? A estiagem também vem em linha com isso. Sim, também. E aí eu acho que o momento que a gente vive agora, para concluir esse pensamento, é que o mercado acho que está muito parado, e a gente olha para esses números no sentido de que ele não consegue sair de um ponto de equilíbrio, ele não tem força para romper os 350, ao mesmo tempo que ele não consegue, ele não se sustenta abaixo de 330, 335 em São Paulo. E aí eu gosto de ressaltar em São Paulo, porque pelo menos na última semana, quando você olha @Brasil, né, você olha outros estados do Brasil, já há um processo de desvalorização. O diferencial de base, que estava muito encurtado, começa a abrir. Para falar em produção, a gente estimou aí para janeiro 22 uma queda em relação a dezembro, em torno de 10 a 9% na produção de carne bovina do Brasil. Ou seja, a gente abateu menos animais e vale ressaltar que a gente teve mais fêmeas compondo esse volume de animais abatidos. Então, as fêmeas normalmente têm um peso menor, então, consequentemente, a gente tem uma produção que também é impactada de maneira até mais intensa que a redução no abate. Então, ponto, a gente teve essa redução de abate de produção, que é fato, consumado em janeiro 22.
A gente, particularmente, eu acho que a gente ainda está vendo isso em fevereiro, reflexo justamente daquilo que a gente já tem pontuado desde outubro do ano passado, por conta de precificação. Ninguém se sentiu estimulado a acelerar o processo de engorda, mas a gente está vendo resquícios disso ainda. Mas do outro ponto, acho que o que não deixa a gente ultrapassar esse patamar, pelo menos na minha visão, é a demanda interna ainda muito fraca. Assim, a gente está evoluindo o preço da carcaça casada porque falta carne no mercado interno, não é porque a gente está tendo um volume excelente. Tanto que eu tenho conversado com muita gente, o pessoal fala que é um equilíbrio muito sensível. Se a gente tiver um incremento de produção de 5%, 10% que seja num comparativo mensal, esse equilíbrio se rompe e, em teoria, o preço da carcaça vem para baixo. Exatamente, cara. A gente tem. Tá muito esticado. Mercado esticado não é bom, né? Ele não é bom para o consumidor, ele não é bom para o pecuarista e ele não é bom para a indústria, né? Quando a gente olha, por exemplo, vou até abrir aqui em tempo real. Quando a gente olha, por exemplo, o spread, a diferença de preços entre o boi gordo e a carcaça no atacado, e a gente compara lá o equivalente físico, o que é o equivalente físico, né? É a ponderação da carcaça transformada em uma arroba de carne, uma arroba de carcaça. Então, só para quem está chegando agora e não conhece esse conceito ainda. Então, você pega uma arroba de boi e compara com uma arroba de carcaça os valores. E normalmente a arroba da carcaça ela é mais barata mesmo, né? A gente sabe que o frigorífico ele recompõe esse valor vendendo couro, sebo, miúdo, subprodutos. Ele vende às vezes a carne desossada, né? Muitas vezes ele já vende direto no varejo. É mais difícil, mas ele faz isso. E aí ele vai agregando valor dali para frente. Mas quando a gente compara boi e carcaça, a carcaça ela é mais baratinha. Mas tem um limite para ficar mais barato também, porque quanto menos ela valer, mais difícil fica fechar essa conta. E hoje a gente tem, na média de 2022 até agora, a pior relação da nossa série histórica, que começa aqui no nosso, em 2007, né? Vamos colocar aqui, que era um momento muito difícil para o mercado frigorífico, né? Para o mercado processador, para a indústria processadora. Só que assim, tem que lembrar, né? Eu estou falando de mercado doméstico, tem frigoríficos que atuam de maneira mais intensa no mercado doméstico, tem outros que têm mais maleabilidade para vender a carne para fora. Dentro do câmbio que a gente tem, a carne tá, as exportações estão remunerando bem, a China está comprando bastante. Agora eu vou pedir para você entrar aí nos números de exportação, tá? Para ponderar essa máxima que eu estou falando aqui. Mas se a gente olhar desde 2007, Lígia, por que você não olha antes? Porque, gente, a pecuária, ela mudou muito de lá para cá. A pecuária de 2007, 2006 para trás era uma outra pecuária. Aliás, a pecuária de 2010 era uma outra pecuária. Então não adianta muito a gente voltar tanto assim no tempo, tá? Então vamos usar um passado relativamente recente para nos ambientarmos aí dentro das novas tendências. E quando eu olho, por exemplo, essa relação, quanto por cento menos a carcaça vale em relação ao boi, se você pegar de 2012 para cá, vai dar uma média de menos 3%, mais ou menos, tá? Uma média de menos 2% a 3%. Dá até para a gente fazer um estudo melhor disso, que é ponderar essa média, mas vou fazer geral, só para vocês terem uma ideia. E hoje está em menos 8%, tá? Para a média de 2022. E só para fevereiro está menos 9%, ou seja, a carcaça do boi vale menos 9%, quase 10% menos do que a arroba. É difícil pagar essa conta no mercado doméstico. E aí você sente um sopro de desequilíbrio, assim, né? Um sopro de mercado muito esticado. Entrou um pouquinho de oferta, eles vão martelar o boi mesmo, tá? Aí queria que você falasse um pouquinho de exportação. Eu acho que... Oi, pode falar, Laura. Já aproveitando aí, antes de você trazer os números, acho que é importante a gente citar também que uma expectativa que a gente tem é que aumente o spread, né, entre o boi pago para mercado interno e o boi China. E principalmente quando a gente olha, está acontecendo agora em Dubai, uma das maiores feiras do Oriente Médio, né, de proteínas, animais, leite, carne, enfim, de alimentos no geral, né? O nosso amigo Nilson tá lá, né, o Stefan? Tá lá. Viu uma fotinho dele lá. Teve uma feira na Rússia também, semana passada, ele estava lá, até curioso, que estava com um colega meu lá e eu nem fazia ideia que os dois conheciam. Pois é, cara, se o Ricardo estiver nos escutando, um abração. Então, desculpa, Legal. termina aí, Laura. Quem sabe ano que vem a gente não tá lá, né? A Grifato não tá lá também. Pois é. Mas é importante a gente ver isso. Eu até estava trocando ideia aqui com o pessoal que está lá, né? Que os chineses estão muito ávidos por carne. Eu falei com o pessoal de outros setores também de frango, mas os chineses estão muito ávidos por carne, principalmente a carne bovina, né? Que é o
dos nossos maiores produtos assim que a gente envia para eles. Então, a expectativa é que depois que acabe esse evento lá, e a China já veio, na verdade, com bastante apetite, né? O Iago vai falar dos números aí, mas que depois desse evento a gente tenha ainda mais a firmeza de que eles estão procurando nossa carne. Então, os números de exportação aí, a tendência é realmente melhorarem mais ainda do que já estão. Show. E aí, até comentando essa questão que vocês pontuaram da Rússia, eu fiquei sabendo justamente dessa chamada que eles tiveram lá, né, para uma feira de carne, para vender carne, teve frigorífico brasileiro lá, mas pelos comentários que a gente ficou sabendo aqui, é que, assim, era um fato que a gente já pontuava justamente por conta daquela cota de importação que foi liberada lá em novembro do ano passado. A Rússia é um comprador interessante, é um país grande, mas já foi a época de ouro da Rússia, pelo menos já foi, quando a gente bota em perspectiva, 2012. Então, eles podem voltar, mas acho que eles dependem muito mais de um crescimento econômico e aí, consequentemente, a população voltando a consumir carne bovina, como o Brasil consumia lá em 2010, 2011, 2012, para a gente voltar a falar que a Rússia vai ser um mercado que vai buscar muita carne no Brasil. Eles reduziram a tarifa de importação, mas eu já tinha adiantado até isso para os colegas. Eu acho que a Rússia tem capacidade de crescer, mas essa capacidade de crescimento russa ela é muito limitada. Ela nem se compara ao quanto a China ou ao quanto os Estados Unidos têm levado de carne bovina do Brasil, mesmo que cresça. Então, é muito importante ressaltar esse ponto aí sobre mercados disponíveis para o Brasil. E aí, para falar em exportação, eu acho que o que a Laura trouxe é extremamente importante, porque hoje o que dá margem, o que dá lucro, o que ofere muita rentabilidade, mesmo com, e aí é um outro ponto, o dólar, mesmo com a queda do dólar, é a China. O mercado China está pagando mais caro, a China já paga hoje o maior preço da história na carne bovina brasileira, então você coloca em perspectiva o que foi em janeiro 22, a gente já tem o maior preço da história. Puxa. Eles estão aceitando pagar mais, recompondo estoques, eles estão vindo no Brasil comprar estoque e só para falar em perspectiva futura, a gente já trabalha com um crescimento da exportação de 10% a 14%, sendo que a China vai levar muita carne, mas aí tem outros componentes, né? Estados Unidos, Egito, todos esses países podem levar mais carne no Brasil, Sudeste Asiático também. Então, a gente trabalha com esse crescimento da exportação, e só para falar em números da China, o USDA estima que a China vai crescer a importação de carne bovina em torno aí a demanda interna, desculpa, em torno de 5%. A produção de carne bovina, que a China é um dos maiores produtores de carne bovina também do mundo, por ser muito grande, vai crescer 1%. Ou seja, a gente está falando de um gap que vai precisar ser preenchido no ano que vem de cerca de 200 a 300 mil toneladas de carne bovina. Quem tem carne bovina para oferecer no mercado hoje? É Brasil, Argentina, Uruguai, os mesmos competidores. A gente vai competir por um volume maior com os nossos competidores atuais. Então, Iago, quanto que a gente mandou para eles mesmo ano passado, no somatório do gerado total aí? Você lembra? Está no relatório de exportação aqui. Isso, mas também, assim, é porque eu trabalhei com os números da importação, foram 800 mil toneladas que chegaram lá na China do Brasil, e do Brasil que saíram para a China foram 722, né? Então a gente tem um gap aí, no sentido de que a carne sai em dezembro de 2020, 2021, mas a gente mandou 722 mil toneladas para a China no ano passado. Olha só que legal, porque eu estava querendo fazer uma continha aqui. Deixa eu abrir meu Excel, porque eu só faço conta no Excel, cara. Olha só que interessante. 22 mil toneladas de carne in natura. Vamos lá. 722 é o que eles importaram ano passado do Brasil. Isso que o Brasil mandou para eles. Que o Brasil mandou para eles. 200 e quantas, que é o potencial desses 1% de aumento? A demanda interna de aumento, cresce, a demanda interna cresce 5%, então a gente está falando de 250 a 300 mil toneladas. 250. Então, vamos supor que o Brasil seja responsável por 15% desse doméstico deles aí, né? Entre o que eles produzem, eles importam de tudo. O Brasil é responsável, se eu não me engano, por uns 15%, não é? Então, se você considerar o balanço do Brasil dentro das importações chinesas, a gente está falando em 40%. 40%. Mas Isso. não só de importação, de todo o consumo, inclusive o que eles produzem. Aí eu acho que a conta vai ser um pouco menor. Eu acho que é 15 ou 17%. Eu fiz uma vez essa conta, eu preciso atualizar ela, mas vamos pegar lá uma conta conservadora. Vamos colocar 17%. Depois a gente corrige e posta aí. Se você dividir aí os 42 pelos 722, dá um aumento de 6%. Ou seja, é pressão para cima, tá? É um bom aumento para esse ano, considerando que nós já crescemos muito nos anos anteriores. Então, tem um potencial de crescimento das exportações brasileiras para lá
de mais ou menos aí 6% agora em 2021, tá? Então, se a gente 2022. for conservador, bota aí uns 3 a... Desculpa, 2022. É isso, né? Isso. Obrigada. Estou no ano passado ainda. Então, a gente tem uma projeção aí, tá? De 3 a 6%. Bota um conservador aí de 3 a 6% de aumento nas exportações para a China ao longo de 2022, se não tivermos nenhum problema sanitário, se não tiver nenhuma intercorrência. Esse aumento ele pode ser ainda mais expressivo em relação ao ano passado, porque nós passamos um trimestre sem exportar para eles. Eu acho que é legal a gente lembrar disso, né? Então, se tiver aí dentro de um potencial máximo, né, do que aconteceu em relação a 2021, a gente pode até crescer mais do que isso. Mas vamos fazer uma conta conservadora. Eu adoro contas conservadoras, né? E aí a gente fica nessa projeção aí de 3 a 6% de aumento das exportações. Agora, em 2022, show! Exportações vão continuar aí salvando a pátria, né? Porque nosso mercado doméstico está bem combalido. Então, achei super legal. Eu acho que, assim, Lígia, o que a gente vai poder ver, e a Laura trouxe exatamente esse ponto também, Laura, se você quiser complementar, é um ponto que a gente já tem trazido, sobre o spread boi-China para o boi comum. Na minha percepção, acho que esse spread vai crescer ainda mais. A gente falava em 10, 15, na minha percepção, esse spread pode chegar facilmente a 20, 25, 30 reais. Inclusive, se eu não me engano, no Pará, os frigoríficos que têm habilitação para a China, que são poucos, pagam em torno disso daí, 30 reais a mais do que o boi comum hoje. Legal. Depois vamos levantar também essa zona. Se existe essa é uma coisa que eu nunca levantei, viu? Admitindo aqui, olha só. Se a gente tem uma sazonalidade do preço da carne exportada para a China, de repente depois eles voltam depois do ano novo chinês aí com mais apetite e acaba subindo um pouco o preço. Vou dar uma levantada nisso aqui também que eu acho legal, válido. Cenas dos próximos podcasts. Fala aí, Laura. Eu já estava trocando uma ideia com o Onésimo, um beijo para o Onésimo, né? E ele estava comentando justamente isso, que depois lá do Ano Novo Chinês, os chineses têm uma tendência de voltar mais ávido por compra. E aí também entra a questão do conflito Rússia e Ucrânia, né? Que hoje a gente ficou sabendo que o pessoal lá, os russos deram uma voltada aí, né? Tiraram, enfim, seu cenário fora de campo, aí se tiraram fora de campo, mas isso também fazia com que os chineses ficavam com receio de estoque, né? Porque se implodisse uma guerra lá naquela região, poderia ter essa questão de estoque de carnes. Então, eles viriam mais ávido ainda por comprar a nossa carne. Mas agora, como esse cenário, pelo menos até de manhã, que a gente ficou sabendo aí do Putin, dando uma acalmada, sai um pouco essa conjuntura aí, mas já tem outros pontos também de volta do ano novo, reposição de estoques, que os estoques deles, pelo que a gente tinha visto lá na Iago, não sei se você tem esses números, mas estavam mais baixos lá, os estoques internos da China, justamente por terem ficado um tempo fora das compras. Então, eu não sei se você tem esses números aí de estoque chinês, mas o que eu tinha, na verdade é um número difícil de conseguir, né? Mas o que eu tinha escutado falar aí do pessoal de exportação era que os estoques lá na China estavam baixos. Acho que o próprio apetite deles, que está bem acelerado, diz muito sobre esses estoques que ficaram levemente mais apertados, né? Então, 3 meses sem comprar acaba dificultando, eu diria, o estoque deles, né? Então, de fato, eles têm uma pressão de estoque aí que a gente vê resultado agora em compras cada vez maiores e cada vez aceitando pagar mais caro. Só para não ficar tão otimista, né? Acho que a gente está num ponto que é muito parecido com o que foi lá em 2020, quando a gente teve renegociação, tá, pessoal? Então, eu acho que é um ponto para a gente ficar de alerta, talvez. Sempre a gente traz uma ponderação para as coisas. Primeiro, porque o dólar chega a 5,20, então os frigoríficos estão tendo que ajustar preço para cima em dólar. O dólar, quando a gente falava no final do ano passado, era 5,60, 5,70, hoje é um dólar de 5,20, 5,25. Isso reajusta preço em dólar para cima. Isso... assim, é verdade, cara, dá uma forçada. Trazendo em perspectiva, se a gente volta lá em 2020, teve aquele processo de renegociação, né? A gente bateu máxima e logo depois os chineses vieram pedindo para renegociar preço, pediram para vir atrás de baixar o preço da carne, então a gente sofreu uma desvalorização muito grande naquele período por conta dessas renegociações. É só um alerta, porque pode acontecer. Assim, a gente já teve do lado contrário da mesa com os chineses e não foi bom de todas as vezes que a gente teve. Tá. E lembrar também que ainda 70% da nossa carne, 70%, 75% é mercado interno, né? Então, por mais que a China venha ávida por comprar mais carne bovina brasileira,
ainda tem um mercado interno que não está bom. Exato. Tá. E, ô, Stefa, você quer falar um pouquinho de grãos, cara? Porque assim, o mercado tá muito louco, né? Sim, só falar também, né, que esse conflito aí na Ucrânia, que agora deu uma esfriada, afeta diretamente também o milho, né? A Ucrânia é importante produtora mundial de milho, com viés de exportação, com viés de fornecedor global. Ucrânia é importante produtora mundial de trigo. A gente sabe que no hemisfério norte as duas commodities são concorrentes entre si para a nutrição animal. Então, você tendo ali a possibilidade de um conflito, você gera um estresse nesse mercado, porque primeiro você não sabe como que vai ficar. A gente já está começando a olhar safra no hemisfério norte, plantio das culturas no hemisfério norte inicia já em algumas regiões da Ucrânia, da Rússia, a partir de março, abril. Estados Unidos, a gente vem com o mercado, com as atividades um pouco mais para frente. Mas se você tem dois principais players globais aí no momento de tensão, você tem aí vamos dizer, uma dúvida muito grande de como que vai ficar a cadeia para esses dois produtos. Primeiro, porque provavelmente teria uma paralisação, né, de escoamento do mercado desses dois países, então você teria um déficit na cadeia global e isso levaria aí os preços para patamares ainda mais elevados. E olhando, né, o que a gente está vendo no milho, além desse estresse, a gente está com um problema na América do Sul, sim. Argentina com problema de safra, Brasil com problema de milho primeira safra. Aqui no mercado doméstico brasileiro, apesar desse problema, hoje a gente tem um mercado um pouco mais calmo, em virtude do quê? Da forte elevação de custos que teve para o setor de aves e suínos, que impactaram nas relações de troca, né, no poder de compra do avicultor e do suinocultor, combinado aí com o efeito de queda dos preços do frango vivo e do suíno vivo. O frango ainda está em banho-maria, né? Preços aí, frango vivo base São Paulo, R$ 4,90, R$ 5,00. O suíno já deu uma reagida nesses últimos 10 dias, acho que em virtude aí provavelmente algum movimento de exportação ou algum ajuste de oferta de animais terminados no mercado. Então, a gente tem um cenário no mercado doméstico um pouco mais frio e calmo, né? E olhando também, né, para o milho segunda safra, que o plantio vai indo muito bem, né? Apesar da chuva no centro-oeste estar atrapalhando aí a colheita da soja e o plantio do milho segunda safra, a gente tem o ritmo praticamente normal, chuvas aí em condições normais para as lavouras, dando condições aí muito boas para o desenvolvimento do milho segunda safra. Que tem aí, né, também de principal fator que é a quebra da nossa produção de soja, né? Conab soltou aí número de 25 milhões de toneladas semana passada, ainda tem algumas possibilidades aí desse número ficar acima de 130 milhões de toneladas. Talvez aí região Nordeste a gente ainda não está com os números muito afinados. Ainda tem o Rio Grande do Sul, que apesar de todo o problema que teve, chuvas estão previstas, chuvas acontecem, não são tão regulares, mas traz aí, né, um cenário um pouco melhor do que vinha se desenhando aí na virada do ano. Então a gente ainda tem um cenário de oferta de soja aqui bem variável no nosso mercado, né? Isso trouxe uma explosão dos preços do farelo de soja também. A gente viu o preço base São Paulo sair de níveis de R$ 2.300, R$ 2.400 a tonelada para níveis aí de R$ 2.800 a tonelada do farelo de soja. Então, você já imagina o impacto disso na cadeia de aves e suínos também. E os preços da soja, que atingiram patamares recordes aí, níveis de R$ 200 a saca, região de Dourados, oeste do Paraná, noroeste do Rio Grande do Sul. Negócios não foram generalizados, né? Mas isso aconteceu. Chicago deu essa força de movimento com preço batendo $16 o bushel e os prêmios de exportação que chegaram aí a $1,50 o bushel. Mesmo com o dólar caindo de 5,70 do início do ano, né, 5,60 para 5,20, ele ficou comendo poeira, né? O mercado não deu nem trela para essa queda do dólar e os preços avançaram.
Essa semana está tendo correção geral do mercado, né, esses 2 primeiros dias nas bolsas. Do milho vai em parte aí do mercado interno, né, como ele está um pouco mais enfraquecido diante da demanda, mesmo com a menor safra que a gente tem, muita gente se posicionou com estoques um pouco mais alongados aí para abril, ou às vezes até um pouco mais adiante para junho, nesse início de ano. Então, a gente tem um cenário aí de calmaria, a princípio, no mercado interno, para o milho, e para a soja a gente ainda tem a expectativa aí de novas chuvas na Argentina, novas chuvas no Rio Grande do Sul, se vão se confirmarem ou não, como vai se confirmar, e a gente pode ter aí os preços de Chicago voltando a patamares aí que a gente já viu de $16 o bushel. Vale colocar aqui, né, que dependendo do preço da soja aqui no Brasil, a gente chegou a ver aí alguns movimentos, né, que foram relatados de compradores migrando, né, indo comprar soja norte-americana que estava relativamente mais barata que aqui no Brasil e chegando a cancelar aí até alguns navios aqui de soja no Brasil. Eu acho que outro ponto interessante é a questão da insegurança aí dos preços fertilizantes também. Você acha que vai impactar aí na qualidade O principal da ponto, produtividade? né, o principal ponto que a gente vê em relação aos fertilizantes, primeiro, é o cara que comprou a ureia lá atrás a R$ 3.500 a tonelada, e quando foi para a revenda pegar esse produto já estava R$ 5.000 a tonelada. Às vezes, o problema não é nem a disponibilidade, porque se a gente olhar os números de importação de fertilizante, em 2021 eles foram recordes. Agora, nesse começo de ano, deu uma esfriada, mas o fertilizante que vai ser usado na safrinha, ele já está no Brasil. O que pode ter acontecido é justamente esse problema aí de precificação. Agora, olhando a possibilidade de conflito lá no leste europeu, Rússia, Ucrânia, a gente tem aí essa possibilidade de rompimento de cadeia de suprimento, né? E aí a gente volta a ter, né, olhar de novo, né, preços de fertilizantes alçarem patamares maiores se acontecer alguma coisa, mas por enquanto a gente viu que a situação deu uma amenizada. E outra coisa que estava me preocupando um pouco, mas eu até conversei com o Mauro Ozaki do CPEA, que a gente viajou junto esse fim de semana, e ele me tranquilizou, né? Que é a questão do nível de inadimplência em relação a crédito no Brasil, né, da safra anterior, e como isso está atrapalhando aí o renovamento a renovação, desculpa, dos créditos, ou até mesmo tomada de novos créditos através de bancos aí públicos ou mistos, como por exemplo o Banco do Brasil, para a safra atual, e se isso também poderia prejudicar. Então a gente tem vários desafios, né, grandes. A gente tem o desafio climático, a gente tem o desafio de disponibilidade de insumos importantes aí para se manter produtividade, custo, né, envolvido nisso, e a gente tem questão de crédito. Mas ele até me tranquilizou, ele falou, ele já é cedo, né, o cara agora vai comercializar, ele enche a burra aí e acaba conseguindo pagar e disponibilizar o crédito novo, né, porque precisa de lastro, eu preciso de lastro, não consigo emprestar dinheiro fantasma, né, então eu preciso de lastro para isso acontecer. Tá cedo ainda para falar se isso vai interferir ou não, eu acredito que não. Achei legal o comentário dele, entendeu? Um ponto só que eu coloco, né, é bom ter essa percepção, mas devido à quebra de safra no sul que a gente teve, né, pegando até sul do Mato Grosso do Sul, a gente teve um número recorde de seguro rural, né, de sinistros, e aí isso de alguma forma pode impactar aí, né, alguma questão de crédito público. A gente tem aí também elevação da taxa Selic, que isso vai refletir no próximo plano safra, né? Talvez aí venha com juros maiores, mas por hora, né, o que fica é essa questão de seguros que foram aí, né? Acho que as contratações foram recordes ano passado, e também, né, vamos dizer, os sinistros aí que a gente viu com os problemas do Laninha também vão exigir aí tanto do caixa do governo quanto do caixa das seguradoras, e tem que ver como fica esse subsídio, né? Eu até ia te perguntar isso, Stefano, se tem alguma correlação, eu imaginei que teria mesmo, da quebra de safra,
com a suspensão dos financiamentos de crédito rural? Não dá para afirmar que tem uma correlação direta, né? Mas eu acredito que tem alguma semelhança, sim, entre os dois pontos. Só colocando, né, principalmente o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul, ano passado tiveram um problema com o milho segunda safra. E agora você tem um novo sinistro aí, né, com a safra de verão. E ainda a gente tem a continuidade do Laninha para esse para até o final desse semestre aqui na América do Sul. Então, o milho segunda safra, apesar do calendário estar excelente, ele ainda tem um risco climático aí, que é essa continuidade do Laninha, que a gente tem que observar. Os modelos já indicam, né, menores volumes acumulados, quando a gente olha os mapas mensais, mas ainda tem bastante água para rolar debaixo dessa ponte. A gente tem os próximos 3 meses aí para entender como que vai ser a confirmação desse cenário climático para o milho segunda safra. E aí, né, traz impactos mais para frente aí também para o crédito rural de novo e seguro rural. Porque você aumenta, né, o valor do seu sinistro, né, dada a recorrência aí, né, a continuidade de perdas de safra. Sim, sim. E eu adicionaria só esse ponto aí, porque acho que até nesse Boletim Focus da última semana a gente teve a perspectiva de aumento de juros no país ainda mais. Então era 11,75, a perspectiva de juros para o final do ano já é 12,25 agora, e isso foi uma das motivações, pelo menos dadas como justificativa para interromper a disponibilidade de crédito nesse mês de fevereiro por parte do governo federal para analisar, porque quando foi feito o Plano Safra, né, inicialmente a taxa de juros era, se não me engano, em torno de 5% a 6% lá no ano passado, e hoje a gente já fala de uma taxa de juros dobrada, então esse gap ficou e prejudica, né, a quantidade de dinheiro que você tem que dar subsidiado, de crédito subsidiado aumenta, e consequentemente, com o governo sofrendo esse aumento de spread, eles recalcularam, né, então acho que esse é um ponto importante também, a disponibilidade de crédito vai sofrer, e provavelmente no Plano Safra a gente vai ver uma taxa de juros maior do que foi no ano passado. Exato, até o Guilherme Soria Bastos, que é o secretário de Política Agrícola, né, deu uma entrevista essa semana falando, né, acho que foi para a Kellen até que ele comentou que provavelmente sim vai ter um acréscimo aí na taxa de juros, mas não se fala de uma taxa de juros de dois dígitos. Mas é um processo longo aí que está em toda a negociação, né? A gente tem até meados de maio, junho aí, né? Junho principalmente, quando é anunciado aí o Plano Safra para o próximo ano. Então, tem muita indefinição ainda como que vai ficar essa questão de crédito rural e seguro rural. Isso aí vai ter algumas definições importantes lá na frente, né? Não tem sossego, né, gente? É muito difícil projetar mercado. O que a gente pode fazer é usar ferramentas aí para reduzir o risco que ele traz para o resultado final, né? E isso tem ficado cada vez mais evidente. Então, a gente tenta, né? Você vê quantos desafios a gente citou aqui. E a gente entrou, assim, de maneira bem leve em risco sanitário brasileiro, que a gente sempre costuma menosprezar, né? Não, a carne do Brasil é boa, a carne do Brasil é segura, mas né, pode ter um ruído nessa informação, né? Como aconteceu no ano passado, por exemplo. Então tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar porque aquele papo, as margens da pecuária, da agricultura também, mas principalmente as da pecuária. Eu acho que tem um outro papo para a gente trazer aqui outro dia que eu vou até anotar, mas não vou falar. As margens da pecuária, elas se reduzem ao longo do tempo, a gente sabe, tem muito da pecuária antiga para se corrigir ainda na pecuária atual, e isso exige aumento de produtividade. É lindo quando a gente fala, olha, a pecuária tem que aumentar a produtividade, tem que ser melhor, legal, mas isso traz um nível de complexidade enorme na gestão, né? Toda a tecnologia que a gente aplica, ela exige uma gestão envolvida aí, e isso é difícil para a grande maioria. Então, esse aumento de exigência de gestão aumenta o nível de exigência de previsibilidade. Então, é isso, né, pessoal? E aí nós estamos passando janeiro e fevereiro de 2022 praticamente com preços praticamente inalterados, né? O mercado ficou oscilando ali em torno de 330 e 340 para São Paulo, né, mais ou menos, nesse range, sem se movimentar muito, com o consumidor baqueado, um resultado de mercado doméstico difícil de engolir, está tendo que ser aplacado pelo resultado de mercado internacional, né?
Daqui a pouco a safra está entrando, muito possivelmente nós teremos uma exigência maior de engorda de animais com suplementação intensiva, porque nós ainda sentimos os efeitos das adversidades climáticas. Eles não vão ser aplacados em alguns meses de chuva, porque, por exemplo, a estiagem, ela matou muita pastagem por aí. E aí você tem um outro problema de reforma, né? Muito mais evidente e muito mais crítico, tá? Mas isso aconteceu. Isso prejudica a oferta de gado, mas mesmo assim, em algumas regiões, vai aparecer pasto, a hora que começar a chover, vai aparecer boi gordo. Algumas que foram menos prejudicadas. O Brasil é muito grande, não fiquem pautando sua região pelo Brasil todo, tratem as individualidades das suas regiões para poder aumentar o nível de previsibilidade, aumentar o nível de qualidade de decisão. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos pro dia, tá bom? Obrigada aí, turma. Obrigada, Valeu. pessoal. Valeu. Bom Valeu. trabalho semana. para todo mundo. Boa semana, vamos que vamos.